assim como você, eu sou um ser humano que também tive muitos obstáculos na vida. E os obstáculos começaram já na minha infância. Eu só tinha 7 anos quando meu pai faleceu. E isso trouxe para mim, para os meus irmãos e para minha mãe, muita dor. Mas eu vou falar especificamente de mim. A dor foi muito grande. Eu era só uma criança, eu perdi o meu pai e ao mesmo tempo eu me sentia abandonada. A minha mãe fala que desde sempre eu fui um pouco fora da curva, para minha época. Hoje as crianças normalmente são fora da curva, mas naquela época, hoje eu tenho 43 anos, naquela época eu era fora da curva para as crianças daquele momento. Então eu questionava muito, eu já questionava sobre isso, por que com a gente? Se nós éramos uma família boa, se a gente não fazia nada que não fosse correto, se a gente fazia tudo dentro das normas do Criador, por que que aquilo estava acontecendo com a gente? E é claro que eu não recebia assim respostas, né? As pessoas não davam respostas, talvez porque não soubessem, talvez porque achassem que uma criança não precisava de resposta. Como eu já disse em alguns momentos aqui das nossas conversas, a gente ainda hoje ouve falar muito, deixa a criança com os traumas, com as dores dela, ela vai crescer e tudo passa, ela não vai nem se lembrar disso. E não é verdade, né? A gente se lembra. Ou você pode até não se lembrar conscientemente, mas o seu inconsciente lembra, tá tudo registrado. E essa dor faz você sofrer na fase adulta também. Mas eu comecei o sofrimento na infância. E um dos sintomas que eu tive para preencher esse vazio foi a comida. Eu já tive questões com a comida, eu já comi muito. Eu cresci com uma raiva interior, porque eu me senti injustiçada, eu me senti abandonada. Então, interessante como tudo está interligado no universo. Essa semana eu estava conversando com a minha irmã e ela dizendo assim para mim, você se lembra de tal e tal e tal fato? E eu falei, não, eu não me lembro. E ela falou, mas era. E aí eu vou trazer esse fato para você. Ela me lembrou do quanto eu era briguenta, do quanto eu era implicante, do quanto eu era disfuncional nas minhas relações com os meus irmãos, isso já na infância. O quanto eu entrava em embates por nada, o quanto eu brigava, o quanto eu estava sempre ali cheia de mimimi. E quando ela falou isso, eu me dei conta do como é importante a gente ter a ferramenta adequada para a gente evoluir. E essa ferramenta para minha vida foi a terapia holística. É claro que na infância eu não fui submetida a ela. Naquele momento a minha mãe talvez nem tivesse conhecimento ou possibilidades financeiras, mas o que eu quero trazer para você é que esse trauma, essa dor, esse sofrimento, ele me acompanhou por muito tempo. Na infância eu era assim, na adolescência eu continuei assim. E isso trouxe sofrimento demais para mim. Imagina que quando eu já estava começando a me relacionar afetivamente, essa dor estava ali latente. Então, quando eu via a figura masculina, mesmo que fosse ali de um adolescente, era o gatilho para eu me lembrar que eu tinha sido abandonada. Era o gatilho para eu me lembrar que eu tinha sido injustiçada. E aquela raiva novamente vinha à tona e novamente eu descontava em quem não tinha nada a ver com a situação. E o que eu quero dizer para você, é lógico que eu tive relacionamentos amorosos ruins, na maioria das vezes, porque eu desencadeava que a coisa não fluísse.
inconscientemente, é lógico. E eu fui crescendo. Eu me tornei jovem, eu me tornei adulta e os problemas continuaram. Os problemas alimentares, os problemas com as minhas emoções, aquele vazio, aquela tristeza que eu sentia aqui dentro. E eu trazia isso para os relacionamentos afetivos. Ao longo da minha vida, eu conheci pessoas maravilhosas, mas eu não conseguia ver e nem valorizar o quanto essas pessoas eram boas como ser humano, eram boas para mim como homens, e o relacionamento podia seguir e ser feliz, mas eu conseguia, de certa forma, sabotar. Ou eu sabotava o relacionamento, ou eu me sabotava. De qualquer forma, a coisa dava ruim. Sandra, aonde você quer chegar com tudo isso se hoje nós vamos falar de terapia holística? Eu quero te mostrar o quanto a terapia holística ela foi fundamental para mim e ela é fundamental para qualquer pessoa. Então se acalma, ouça um pouquinho para você se identificar, porque isso é algo que acontece com uma, com duas, com 3 pessoas na humanidade? Não, isso é algo que acontece com todos. Eu estou aqui falando da minha experiência, mas você teve a sua. Puxa a sua aí pela memória. O que te fez sofrer? Qual o sentimento de dor que você carrega? Quais os pensamentos que você tem da vida? O que está te impedindo de ser feliz, de se realizar, para você conseguir entender o quanto a terapia holística ela vai ser fundamental para esse processo de cura e de evolução. Compartilha, se você está aqui comigo no Instagram, vem me seguir, eu sempre estou trazendo conteúdo que vai fazer diferença na sua vida. E se você está me ouvindo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho para você receber quando tiver novos vídeos, novos conteúdos, você ser notificado e não deixar nada passar, porque o intuito é contribuir com o seu processo evolutivo. É isso, pessoas queridas, bom dia, até mais.